Olá, vamos iniciar então mais um episódio do nosso estudo, né? E hoje nós vamos falar sobre a classificação dos médios de efeitos intelectuais. No episódio anterior, na aula anterior, a gente falou sobre os efeitos físicos. E nesse a gente vai falar agora dos efeitos intelectuais. São duas classificações que o Kardec trouxe para nós, interessantíssima no livro dos médiuns, né? E aí as fontes que nós utilizamos para a aula e o episódio de hoje é o capítulo 14 do Livro dos Médiuns, né, do item 164 ao 177, e o livro Estudando a Mediunidade, Estudo e Prática, que é da própria FEB, onde estuda sobre esse item, principalmente a classificação dos efeitos intelectuais, né? E aí, durante o nosso processo, a gente vai passando um pouquinho daquilo que a gente tem como base em cima dessas fontes, tá? E aí, para a gente começar, assim, entender um pouquinho nesse contexto, nós precisamos entender qual é o principal fator da mediunidade de efeitos intelectuais, né? Na doutrina espírita, a mediunidade de efeitos intelectuais representa uma profunda ponte entre o mundo físico, que são esse onde a gente está encarnado, e o mundo espiritual. Como eu disse anteriormente, algumas vezes, nós somos seres espirituais vivendo momentaneamente uma vida material. Não ao contrário, seres materiais que, porventura, vamos para o plano espiritual, passamos um tempinho e voltamos. Nós precisamos reencarnar e reencarnar para que a gente possa nos aprimorar e aprender com os nossos erros e acertos. Mas a gente tem que entender que é o eu espírito, é o eu espírito que tem uma matéria, um corpo, para que eu possa estar falando aqui agora, o meu eu espírito, Fred, né? Estou, através do meu perispírito, influenciando o meu corpo, e aí consigo fazer todos os movimentos e a fala. E aí, nesse contexto que a gente tem que entender a questão da mediunidade de efeitos intelectuais. Esse tipo de mediunidade exige do médium uma elaboração mental mais apurada, agindo como intérprete das ideias e pensamentos transmitidos pelos espíritos. Não é meramente uma transmissão passiva, ou seja, o espírito chega, acopla no aparelho mediúnico e fala o que ele quer, a forma que ele quer, do jeito que ele quer. E aí a gente vai entender qual é a elaboração dessa questão da mente. Não é meramente uma transmissão passiva, mas um processo ativo, onde a mente do médium filtra, molda e torna ela compreensível. Como assim, Fred? Então, o médium, ele interfere na comunicação? Tem dois processos. Pode ser direto ou indireto. O processo que a gente vai estudar e que a gente pretende passar para vocês, nesse contexto, é o processo indireto. Porque quando a gente fala do processo direto, que o médium influencia, mudando a transmissão, nós estamos falando de mistificação. E aí a gente vai tratar isso lá na frente ainda, né? E aí o contexto é: ah, Fred, então como é que ele vai interferir indiretamente? Exemplo bem grotesco, mas para que a gente possa entender um pouquinho. Se o espírito quer falar numa língua, vamos supor, alemã, e o médium, naquele atual momento, não tem conhecimento dessa língua, e não tem na sua bagagem espiritual, lembra que a gente falou que o nosso perispírito é como fosse um HD espiritual? Tudo fica registrado lá? Então, se nós já tivemos uma passagem anterior e soubermos utilizar a língua alemã, esta bagagem, a mente perispiritual, que é o nosso aparelho mediúnico, que nós vamos falar bastante dele, que vai ser a forma que ele vai atuar para filtrar, moldar e tornar compreensível. Então, muitas das vezes, o espírito está falando numa língua e o espírito está transmitindo em português, como eu estou falando aqui agora para vocês. E isso vai acontecer. Pode acontecer. Mas o que precisa para isso? Aí que nós vamos entrando mais, aprofundando mais um pouquinho. É uma faculdade que se aprimora com o tempo. Esforço dedicado ao autoconhecimento e ao estudo doutrinário, permitindo que as mensagens do plano espiritual cheguem até nós com clareza e fidelidade. E aí nós chegamos num termo muito interessante,
que é o que a gente quer mostrar, né? Que é a clareza da fidelidade. Porque o médium, ele precisa entender que ele é um instrumento de intercomunicação entre os dois planos. Ele não está ali para interferir de forma direta e nem colocar as suas informações e suas mensagens do jeito que ele quer. Nós precisamos entender que somos médiuns, como Kardec define para nós, em maior grau ou menor grau. E nós definimos que nós iremos falar sobre questão de médium, todos aqueles que são ostensivos, né? E aí agora a gente vai entender um pouquinho mais esse contexto. Qual é o fundamento de classificação mediúnica? Kardec definiu em dois termos: físicos e intelectuais. Os físicos nós já falamos no episódio anterior, que é provocar manifestações materiais e ostensivas, ruídos, mexer os objetos e tudo mais. Então, neste contexto, nós já falamos no episódio anterior, do efeito físico. Mas o que nós vamos trazer hoje, nessa classificação mediúnica agora, que é os efeitos intelectuais, são os médiums que são aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes. Ah, Fred, mas como assim inteligentes? Kardec define da seguinte forma: quando há interferência no aparelho mediúnico, na qual o espírito atua através do perispírito do médium, se torna-se uma manifestação intelectual. Por quê? Porque ele passa a agir através da mente do médium. Ah, mas o efeito físico não? Não. Nós entendemos que o efeito físico, ele, no episódio anterior, da nossa aula anterior, nós entendemos que a nossa atividade nos efeitos físicos é meramente doando o ectoplasma, doando o fluido. Quem atua é só o espírito. Então, no efeito intelectual, agem dois processos: espírito comunicante e espírito do médium. E aí nós vamos entender esse contexto de agora para frente. O próprio Kardec adverte, né? É difícil determinar um limite entre os dois gêneros. Por quê? Porque todo fenômeno mediúnico ostensivo envolve um componente físico, a ação sobre a matéria ou fluidos. E aí, quando nós falamos do componente inteligente, é a intenção de quem dirige. Lembra que eu falei do espírito e do espírito do médium? Mas, de uma certa forma, o efeito intelectual ele vai agir também na matéria do médium e no fluido do médium. E é o que nós vamos entender agora em cada uma das matérias e oportunidades que o Kardec traz para nós, em alguns contextos das mediunidades. Ok? Vamos lá. O médium é o papel principal nesse processo agora. É a essência da interpretação. No livro dos médiuns, Kardec esclarece que o espírito médium atua como intérprete, sendo a cadeia necessária para a comunicação entre o encarnado e o desencarnado. Assim como um fio elétrico que transmite a notícia, o médium, em sua inteligência e sensibilidade, recebe e traduz o pensamento espiritual. Essa ligação vital exige uma sintonia fina, onde a qualidade moral do médium e preparo doutrinário do médium são cruciais para a fidelidade da mensagem. Ah, Fred, então o que você está querendo dizer com isso para nós? O que Kardec traz isso para nós? Vamos lá, para a gente entender. Kardec, quando fala nesse contexto para nós, ele fala no sentido de ser um intermediário, de fazer a ligação entre os planos. André Luiz traz um destaque muito interessante no capítulo 13 do livro Nos Domínios da Mediunidade, quando o Aulus, Alexandre, ele fala que é como fosse um processo de rádio de transmissão. Precisa estar na mesma frequência. É como a gente consegue hoje em dia ver uma transmissão de televisão que está sendo projetada para nós em outro local. Então, assim, nesse processo precisa ter uma ligação fina,
ter uma sensibilidade da questão do médium com o espírito comunicante. Porque para que ele possa transmitir mais digno essa mensagem, quanto melhor a sintonia entre eles, é melhor a mensagem transmitida, melhor esse filtro, menor é a interferência anímica do médium. Nós já falamos lá no primeiro episódio sobre a questão do animismo, e nós vamos ter uma aula específica depois na frente, somente falando sobre animismo, para a gente quebrar este tabu que existe no meio espírita. Não é na doutrina espírita, é no movimento mesmo, na qual a gente costuma rotular tudo como animismo. E Kardec deixa isso bem claro no Livro dos Médiuns, que há uma diferença entre animismo e mistificação. Animismo, como o nome já diz, vem do anímico, vem da alma, do espírito. E algumas manifestações mediúnicas têm animismo nela, e a gente vai falar disso hoje. Logo mais à frente. A afinidade entre o médium e o espírito comunicante é fundamental. Já falamos isso agora, né? Na ausência dessa sintonia, o espírito médio pode involuntariamente alterar a mensagem. Aí nós começamos a entrar num processo anímico involuntário. Aí é anímico, porque ele não sabe e nem tem o desejo de interferir, assimilando as próprias ideias ou inclinações. Isso não significa que o espírito comunicante seja infiel, mas que o intérprete falha na transmissão. Aí ele entra como um processo anímico inconsciente. Ele começa a interferir na comunicação de uma forma com as suas ideias e inclinações. E aí tem dois contextos. Quando é uma mensagem de esclarecimento e ele inclui essas formas involuntariamente, é um animismo. Certo? Entendemos nesse sentido? Quando ele passa a interferir numa comunicação de um espírito menos esclarecido, evitando falas grotescas, palavreados chulos, agressividade, bater na mesa, aí isso chama-se controle mediúnico. Ele está em uma forma de educador daquele espírito comunicante. Porque a reunião mediúnica não é para ter baderna, não é para ter pancadaria na mesa, gritos, palavras chulas. É o contrário. Ali é um momento de esclarecimento dos nossos irmãos, que são os nossos irmãos, que estão em momentos assim, eles não são assim para sempre. Nós temos que entender isso. E aí é educação mediúnica, controle mediúnico, quanto à manifestação. Quando interfere na mensagem, involuntariamente, incluindo ideias e inclinações, animismo. Quando interfere na comunicação, colocando as ideias e inclinações por querer, porque eu quero incluir como médium, que eu quero colocar dessa forma, para que isso possa acontecer e ser mais aceito, vamos assim dizer, aí eu estou mistificando. Pode ser uma mistificação pelo próprio espírito comunicante, como também pode ser uma mistificação do próprio médium. E aí nós vamos falar sobre isso numa aula específica de mistificação. O desenvolvimento da capacidade interpretativa, como qualquer habilidade humana, aprimora-se pelo estudo, a prática e aprimoramento moral do médium. E aí nós vamos falar isso lá no finalzinho da nossa aula, sobre estudo, a prática consciente e a reforma íntima. Gravem sempre isso. Quando estamos no processo de atuação na mediunidade, precisamos agir com esses três pilares: estudo, prática consciente e, acima de tudo, a reforma íntima nossa, do médium. E aí, vamos agora tratar alguns médiuns, algumas classificações que o próprio Kardec trouxe para nós no livro dos médiuns. Médiuns intuitivos. Como assim, Fred? Médiuns intuitivos? Então, qualquer um que tem intuição é médium? Lembra?
da classificação de Kardec? Todo aquele que sente em um grau menor ou maior é médium. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos interferem no nosso pensamento? Os espíritos deixou categoricamente mais do que imagineis, de tão ordinário que vos controlam. Então, a intuição é uma forma de mediunidade. É uma faculdade universal. Pode falar, eu tenho intuição, minha consciência, eu estou sentindo um pressentimento. E são situações variáveis da intuição. É uma faculdade universal. A intuição é uma faculdade inerente a todos os seres humanos, manifestando-se como uma percepção extrasensorial. Quem nunca usou uma expressão assim, meu santo não bateu com o dedo? Coitados dos santos, não tem nada a ver com isso. Às vezes a sua energia não foi compatível com a da pessoa, e a sua intuição, seja do seu mentor, seja do seu guia, da forma que você queira nominar, ou até mesmo através da intuição, podemos receber informações de irmãos menos esclarecidos. Aí, como a gente consegue entender? Aí nós vamos chegar lá. Ela se revela como uma ideia ou uma imagem que cruza o cérebro, muitas vezes de forma tão sutil que é subestimada. A gente entende que é um pensamento comum nosso. No entanto, a sua importância é imensa, tanto no processo evolutivo individual, como na prática mediúnica. Mas, Fred, como assim médios intuitivos na prática mediúnica? Nós vamos entender agora o que André Luiz fala para nós. André Luiz destaca a intuição como a mediunidade inicial da humanidade. É através dela que as mentes semelhantes se encontram, formando núcleos de progressos nobres que assimilam as correntes mentais dos espíritos superiores para o trabalho edificante. E aí agora nós estamos falando na prática mediúnica. Em reuniões mediúnicas, bons dialogadores e doutrinadores frequentemente demonstram intuição bem desenvolvida, pois a faculdade é a base de todas as mediunidades de efeitos inteligentes, como a psicofonia e a psicografia. André Luiz traz para nós que o médium que trabalha como dialogador e doutrinador não necessariamente é uma regra, mas ele aconselha para nós que ele não tenha mediunidade ostensiva, seja uma psicofonia ou uma psicografia. Que ele seja apenas um médium intuitivo. Por quê? Para que ele não assimile em seu campo espiritual, no seu campo perispiritual e no seu campo mediúnico, e acabar tendo uma passividade no processo do diálogo. E aí ele inclui que o médium de intuitivo é de extremo valor. E ele cita Raul Silva no livro Nos Domínios da Mediunidade, que ele utiliza muito da mediunidade intuitiva, que é aconselhado, que é instruído, que é intuído pelo mentor da reunião, a forma de conduzir o diálogo fraterno. E aí que é a chave de toda a mediunidade. Começa nos pequenos detalhes. E aí cabe, no estudo, nós conseguimos querer entender que a intuição é a base mediúnica. E aí nós vamos entender nesse processo que, dependendo de como nós utilizamos a nossa base mediúnica, é que nós vamos entender que, se estamos tendo a opção de usar ela para o bem ou para o mal. Porque a mediunidade é neutra. Fato. Mediunidade é um processo. Mediunidade é uma faculdade. Mas ela tem suas variações. É o que nós estamos estudando, efeito físico e inteligente. Dentro do efeito inteligente, nós vamos ter a intuição, a psicografia, a psicofonia, a audição, ou a clareaudiência, ou a vidência, ou a clarividência, o intuitivo, o pneutomográfico, e aí a gente vai ter várias variações, várias funções, vários processos de faculdades que a mediunidade traz para o médium.
E aí nós vamos conseguir entender um pouquinho disso. E continuando, ele traz para nós assim, agora os médios audientes. E aqui está um processo que cabe a gente aprofundar um pouquinho mais. Por quê? Os médios audientes, quem escuta, é o próprio espírito, a alma. No livro dos Espíritos, na sua introdução, Kardec descreve, distingue para nós, vamos assim dizer, né, a, a melhor forma para a gente entender em classificação. Não é para que foi é assim, é assado. Não, é uma classificação para que a gente possa entender durante o teor do estudo. A alma, a alma é o espírito encarnado. E quando ele trata no livro dos Espíritos como espírito, ele está falando do espírito desencarnado. Então, em questão didática, porque Kardec foi um educador maravilhoso, uma didática para codificar a doutrina espírita maravilhosa, em didática, para que a gente possa entender alma, espírito encarnado, espírito desencarnado. Mas é tudo a mesma coisa, para que a gente possa entender. Voltando, deu uma pequena falhazinha na internet, mas nada que atrapalhe o nosso estudo. Aí tem, nessa classificação dos médios audientes, ele traz para nós a questão da voz interior e a voz exterior. Como assim, Fred? Uma voz dentro, uma voz fora? É basicamente assim, em forma mais concreta, vamos assim dizer, grosseira, de dizer que nós podemos entender que Kardec traz para nós como a voz interior, como fosse um pensamento, uma percepção mental. E aí você consegue distinguir aos poucos se aquela voz mental que você está conversando é sua ou não. Ah, Fred, como eu faço isso? Principalmente conhecendo a si mesmo. A reforma íntima. E aí ela caracteriza esse foro interior como um médio e uma audição intuitiva. Ah, eu estou escutando uma voz aqui falando comigo. Um exemplo. Fred, nesse momento você dá ênfase em diferenciar a voz intuitiva e a voz exterior. É um exemplo, não quer dizer que eu esteja ouvindo isso. Para que a gente possa entender que existem duas formas de voz interior. A do foro íntimo, como fosse uma conversa você com você mesmo, que você não consegue distinguir inicialmente o pensamento, que com o tempo e aprimoramento você vai conseguir identificar. E a outra forma marcante dessa voz interior é como se tivesse uma voz aqui dentro, bem assim, na caixa do temporal aqui, ó, do glóbulo temporal, onde atua a nossa audiência. E tem a voz exterior como se estivesse me ouvindo aqui agora. Aí você consegue distinguir com muita clareza a voz. E aí, com o tempo, você vai conseguindo ter um diálogo com essas vozes, com esses espíritos que estão comunicando, e deixando bem claro que pode ser espíritos de elevação alta ou de elevação baixa, que vai dizer isso para nós, o nosso padrão vibratório, como eu estou vibrando naquele momento. Lembra da sintonia? Como eu esteja vibrando, como eu estivesse encontrando na rádio ali, vamos dizer, aquela sintonia. E aí eu consigo entender se é ou não é. Ah, Fred, como é que eu vou entender? Porque o espírito pode estar mistificando, ou seja, trazendo informações como fossem verdadeiras. Sim. 321 do Livro dos Médiuns. Kardec conversando, tentando entender sobre mistificação. O Espírito da Verdade fala: levai sempre o crivo da razão e exercei sobre o objetivo do Espiritismo. Qual é o objetivo do Espiritismo, então, Fred? Não sou eu que estou dizendo.
Está no Livro dos Médiuns, 321. O Espírito da Verdade diz: o objetivo do Espiritismo é a transformação moral da humanidade. Se aquela mensagem, se aquela voz está querendo te auxiliar numa transformação moral para o bem, tranquilo. Se é uma forma de enganar e no meio das entrelinhas tem algo que está sendo muito voltado às coisas materiais, cuidado. Kardec já deixa bem claro para nós, Erasto fala que é melhor negar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então, quando a gente tem a audiência e não tem outras faculdades que possam nos auxiliar nessa distinção, a razão tem que estar lá em cima. Examinar mesmo a mensagem. Nem tudo que se ouve precisa ser dito. Nem tudo que se ouve precisa ser dito. Vou repetir mais uma vez, para que a gente possa colocar isso na nossa cabeça. Nem tudo que a gente está ouvindo precisa ser dito. E aí tem a grande questão, que é o grande desafio da audiência. É como eu estou vibrando. É através da minha vibração que eu atraio os meus semelhantes. Não é os opostos que se atraem, são os semelhantes que se atraem. E aí, muito cuidado. Não só para os audientes, não só para os que veem, não só para as psicografias, não só para a psicofonia. Ah, Fred, mas psicofonia a gente não atende os espíritos menos esclarecidos que estão necessitando de um auxílio? Sim, atendemos, e nós vamos falar dela daqui a pouquinho. E também vamos falar da questão da vibração, sobre a questão de somatização das energias. E é um ponto importantíssimo na questão da mediunidade intelectual. Cuidado com o modo que estamos vibrando. Ah, Fred, então nós vamos vibrar 100% e ser anjo. Não. Infelizmente, não. Vai ter momentos que nós vamos baixar a nossa vibração. Mas aí vai depender de nós, do nosso esforço, do nosso estudo, da nossa prática. Qual é o tempo que a gente vai ficar nessa vibração? Se eu vou me entregar a essa vibração, se eu vou estar entendendo o que eu estou aprendendo com essa comunicação. E aí cabe muito que nós vamos falar do tripé da prática mediúnica. Estudo, reforma íntima e prática consciente. É o tripé da mediunidade. Se um deles estiver fraco, a mediunidade, com outras palavras, para que a gente possa entender, fica capenga. Um bom médium, como diz Chico, assimila 15% da mensagem que está sendo transmitida. Um bom médium é 15%. E aí, para que a gente possa se tornar um bom médium, porque não é para ser melhor do que o outro. Entenda uma coisa, ser bom médium não é ser melhor do que o outro. Um bom médium é ser o intérprete mais fiel possível. E aí nós precisamos repetir novamente: estudo, reforma íntima e prática consciente. Ninguém sabe tudo que não possa aprender alguma coisa, e ninguém deixa de saber nada que não possa ensinar alguma coisa. Então, nós somos eternos aprendizes. Nascemos e fomos criados simples e ignorantes, com um único futuro: progredir. E a lei de progresso é fatal para qualquer um. Ah, Fred, como assim fatal? Todos nós estamos nesta situação. Precisamos progredir. Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar. E aí entra uma outra lei que nem o nosso Criador, que é Deus, nosso Pai, viola: o livre-arbítrio. E através da nossa escolha,
que a gente vai definir como nós vamos avançar. E aí, é através do nosso livre-arbítrio que nós vamos definir como será o nosso estudo, como será a nossa reforma íntima e como será a nossa prática mediúnica consciente. E depois, nós não podemos reclamar que nós não estamos recebendo aquilo que nós estamos vibrando. Muito cuidado nesse contexto. E agora, nós vamos falar sobre os médiuns falantes, os psicofônicos, ou o termo genérico que utilizam, a incorporação. Qualquer um dos três estão dizendo a mesma coisa. Médium falante, porque foi Kardec que nomeou assim. Psicofonia, quem fala muito é André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda. E alguns outros autores espíritas. Mas é a mesma coisa. Intermediação vibratória. Lembra que nós falamos lá no início da classificação que é através da matéria e do fluido? Então, a vibração vivencia e faz todo esse processo. Nos médiuns psicofônicos, o espírito atua diretamente no órgão da palavra, permitindo que expresse verbalmente. Ou seja, laringe, né? A nossa corda vocal como médium. Ah, então ele atua aqui, Fred? Também. A mediunidade é de grande valia no auxílio dos espíritos necessitados. Lembra que nós falamos que nós vamos falar desse processo? Pois possibilita um diálogo fraterno entre o espírito que está querendo falar, declarar ou contar a sua história com o dialogador, que nós dizemos lá atrás que é um médium que utiliza muita intuição. E aí, nesse contexto, não é só o médium, espírito comunicante e dialogador. Nós temos que entender também que o grupo mediúnico também influencia com vibrações de passe e prece. Então, a intermediação vibratória nesse contexto, e aí agora a gente fala no contexto de educação mediúnica, onde o espírito do médium ele vai estar atuando como um educador, como um enfermeiro, como um cuidador daquele espírito. Então, necessariamente, através da sua educação mediúnica, da sua percepção mediúnica, ele tem que evitar certos tipos de acontecimentos. Palavras chulas, socos na mesa, movimentações desnecessárias, gritos. Ah, Fred, mas e o médium que é inconsciente? Nós vamos falar isso agora. A diferença entre o sonambulismo e a consciência. O médium inconsciente ou médium consciente, durante o transe mediúnico, ele está consciente do que está acontecendo. Ah, Fred, mas o inconsciente ele não lembra, porque há dois fatores. E André Luiz fala isso para a gente no livro Domínio da Mediunidade maravilhosamente, deixando bem mais esmiuçado para a gente entender. Quando ele fala que, vou pegar aqui duas canetas para a gente entender. O médium consciente, o seu perispírito, o corpo do médium consciente, o seu perispírito e o espírito comunicante. Bem grosseiro mesmo a classificação, para que a gente possa entender. A mente do espírito comunicante interliga através da vibração na mente do perispírito e a mente perispiritual interliga na mente do corpo. Aí aqui há o registro. Médium consciente. Ele está totalmente consciente durante todo o processo, e principalmente na questão do registro. Então, ele vai atuar com um processo como um enfermeiro, acolhendo, cuidando, não deixando se... Quando a gente está cuidando de alguém, que a pessoa quer fazer alguma coisa que pode se machucar, você deixaria? Claro que não. E aí a gente consegue, nesse contexto do médium consciente, ter a consciência porque ela registra aqui no corpo físico, mas totalmente registrada também no campo do perispírito. Lembra que o perispírito, que nós falamos, ele é um HD do nosso espírito? Então, carrega toda a nossa bagagem. Então, nesse processo, também ele registra. Ah, Fred, e o inconsciente? Ele está aqui
um pouco mais afastado do corpo físico, o perispírito e o espírito. E aí o espírito atua direto à mente aqui. Ele está atuando aqui como um controle, ele não perde o controle do seu aparelho mediúnico, mas atua de uma forma mais passiva. Ou seja, ele vai falar coisas, às vezes, que não está no seu conhecimento naquele momento atual de sua encarnação. E aí, André Luiz traz para nós essa classificação como se ele fizer um esforço, consegue lembrar fragmentos dessa comunicação. Ele é inconsciente porque ele não tem o registro no campo físico. Mas durante o transe, ele está consciente. É nesse contexto que acontece o transe mais intenso e os transes mais leves, que aí é a somatização das dores físicas e morais do espírito. Aí tem a psicofonia intuitiva, que pode se manifestar em graus diferentes. A forma intuitiva é um transe mais leve. O médico capta a ideia do comunicante e age como enfermeiro. É basicamente, em outros termos, é uma linha muito tênue entre a intuitiva e a consciente. E é muito mais comum nas reuniões mediúnicas o intuitivo barra consciente do que o inconsciente ou o sonambúlico, da forma que queiram classificar. É muito mais comum. E quando a gente fala de transe, e principalmente na psicofonia, que é onde a gente tem um transe ele, leve, médio, moderado e mais profundo, que a gente pode dizer dessa forma, é a forma também da somatização dessas energias dos espíritos, as suas dores físicas e morais. Também pode acontecer para nós que a gente, médium, pode sentir antes, durante e depois. Mas o depois aqui tem um parêntese que nós vamos abrir. Antes, porque normalmente há a ligação fluídica ou dias ou momentos antes da reunião. Durante, porque o transe e a acoplagem mediúnica está mais intensa. E depois é quando o médium não consegue desvincular mentalmente da atividade. E aí ele acaba somatizando aquilo no seu corpo físico. Lembra? Nós somos seres espirituais vivendo momentaneamente uma vida material. Para que isso ocorra, precisamos de um intermediário, que é o nosso perispírito. Espírito, perispírito e corpo. E quando nós utilizamos nosso campo mental e vinculamos a nossa mente àquele atendimento, é muito provável, não é uma regra, mas é muito provável que nós somatizamos isso depois. Ah, Fred, então eu vou para casa passando mal. Não. Não é para ir embora passando mal. E não é vergonha nenhuma de dizer para o grupo que está se sentindo vinculado ainda às energias. Pode ser que você não esteja fisicamente ao espírito, a sua energia ainda ligada no seu campo físico e espiritual como médium. É que eu faço agora então, Fred. Pede um passe, faz uma prece, vibra contra. Ah, como assim vibra contra? Se você está sentindo dor, vibra que aquela dor está se aliviando. Se você está sentindo incômodo, querendo esboçar raiva, rancor, mágoa, vibra amor, carinho, compreensão. É vibrar contra para quebrar essa ligação fluídica ainda. Então, no processo psicofônico, tem que se ter um controle mediúnico maior, um controle maior da sua capacidade perceptiva mediúnica. Ah, Fred, como eu faço isso? Os 3 pilares. Estudando, forma íntima e prática consciente. Por isso que não, hoje em dia,
a necessidade do estudo ainda é maior. Ah, Fred, mas eu atuo 40 anos na sala mediúnica e nunca estudei. Pode, porque antigamente, e não muitos anos atrás, as práticas mediúnicas ainda eram dentro de casa. E não tinha-se o conhecimento que nós temos hoje, que a necessidade do estudo é importantíssima para uma prática consciente. Ah, quer dizer que essa pessoa, ela foi um médium ruim? Não. Porque eu conheço pessoas que não têm conhecimento nenhum intelectual, e são excelentes médiums, porque tem a sua bagagem. Ah, porque tem a sua minha bagagem, eu não vou estudar. Não é isso. Às vezes a necessidade ou a dificuldade na vida não causou a pessoa ter a possibilidade do estudo. Lembrando que não é só o estudo. O Espírito de verdade disse para nós: amai-vos e instruí-vos. São duas asas, dois processos. Tem como um pássaro voar com asa só? Não tem como. Então, não tem como nós nos tornarmos melhores só com um tipo de conhecimento. Precisamos também amar. E aí, quando a gente fala de estudo, reforma íntima e prática consciente, o amor está aqui, ó, equilibrando. E quem vai definir o equilíbrio é a nossa reforma íntima. O que eu estou fazendo? Qual é o processo que eu estou digerindo para a minha vida? Então, para que eu possa ter um processo melhor na prática mediúnica, e principalmente nos psicofonia, eu preciso ter essa bagagem. Eu preciso ter esse controle de mim mesmo. Por quê, Fred? Porque para quem está iniciando, existe um processo que chama-se dúvida. Será que é meu? Ou será que é do Espírito? Será que eu estou pensando dessa forma? Ou será que é o Espírito? Pode ser tanto psicofônico, como também pode ser para o psicógrafo, que a gente vai falar agora há pouco. E aí há um contexto que nós precisamos entender que a dúvida vai existir. Faz parte do processo evolutivo e de aprendizado do ser. Mas ela não pode nos dominar de forma alguma. Enquanto tiver dúvida e a esboçar em nós o conceito, vamos dizer, o gosto do conhecimento, já quando eu começo a entender que aquele processo é meu ou não é, segundo o Inter funcionando, estou começando a me conhecer, reforma íntima. Quando eu já consigo entender os dois e consigo colocar isso de forma mais fidedigna do que está sendo passado, eu tenho a prática mediúnica. É o tripé: estudo, reforma e prática. E agora a gente vai falar agora um pouquinho da escrita, a psicografia, o médio escrevente. Kardec considera essa é o meio de comunicação mais simples que tem, mais cômodo, sobretudo o mais completo. A psicografia foi a faculdade que permitiu a maior parte da codificação espírita. E foi. Ela divide em modalidades que revelam o gradiente de participação do médium. E aí a gente volta de novo a dizer: a bagagem mediúnica, a bagagem de conhecimento do próprio médium. E aí nós temos os médios mecânicos, semimecânicos e intuitivos. Ou conscientes. Mecânico é quando o espírito apodera, entre aspas, apoderamento aqui é a forma de dizer que ele vai ter um controle, mas quem permite o controle ainda é o médium. A mão do médium recebe um impulso involuntário através da parte cerebral que controla a coordenação motora, e aí ele não tem consciência do que está escrevendo, porque o espírito vai escrever por ele, pela sua mão. A mão toma liberdade nisso.
Mas o pensamento do espírito é conhecido pelo médium somente depois que conclui. Essa faculdade, hoje em dia, é muito rara. Porque demanda muito mais esforço espiritual do espírito comunicante. Agora, já os semimecânicos, é os dois processos. O médium e o espírito atuando. Ah, Fred, então ele está usando o animismo. Calma lá. Vamos entender como é esse processo do médium atuando. Representa a modalidade mais comum. A mão do médium também se move por impulso involuntário, mas ele adquire consciência das palavras e frases no exato momento em que escreve. Então, na hora que está o espírito escrevendo, ele consegue, na mesma sintonia da escrita, entender o que está sendo escrito. O pensamento e o ato da escrita são automáticos, simultâneos. Exemplo, vou ler o texto do próximo item agora, que é o intuitivo, para poder explicar o semimecânico. Ele começa assim: nesta variedade, o espírito usa a alma do médium, que capta o pensamento e transcreve voluntariamente. À medida que vai escrevendo, o médium vai captando. Consegue entender a questão do semimecânico? Mas o impulso inicial, o médium precisa dar esse conceito, esse, vamos dizer, essa permissão. É nesse contexto que é o semimecânico. Ao mesmo tempo, ele consegue a mão ter o impulso e ele também vai entendendo a sua mensagem que está transmitindo. Quando eu digo sua, a mensagem é escrita por ele, mas a mensagem não é dele. Agora, o intuitivo, né, a variedade, o espírito atua sobre a alma do médium. Lembra do consciente lá do psicofônico? É sobre a alma, mente e alma, mente e alma. Espírito e alma, espírito desencarnado, alma encarnado. Ele atua sobre a alma do médium, que capta o pensamento e transcreve voluntariamente. A mão é guiada pela vontade do médium, que age como intérprete consciente da mensagem. O Espírito fala: A mais B é igual a C. Transmite o pensamento para o médium, em forma de figura. André Luiz fala sobre isso também, no livro Nos Domínios da Mediunidade. E aí o médium capta essa figura, essa imagem, e transforma ela em palavras, seja verbal ou escrita. Aqui a gente está falando da escrita, da psicografia. Então ele vai colocar no papel. A mais B é igual a C. Mas ele pode falar assim: o rio desce a ladeira abaixo, como a natureza leva a os ensinamentos. E aí o médium vai entender, através da sua bagagem mediúnica, e transcrever o que interpretou. O rio desce, levando, conforme a natureza, leva os conhecimentos. Percebe que teve uma pequena alteração nas palavras, mas não teve alteração no teor da mensagem? Esse é o ponto-chave dos médiuns intuitivos. Ele vai interpretar de acordo com a sua bagagem, seja de agora ou de anos que nós temos de raciocínio, para transmitir o mais fiel possível. Lembra que Chico falava que o bom médio captava 15% da mensagem? Exatamente. Depende da bagagem que nós estamos dando como ofertar para que possa ser utilizado para aquela mensagem. Ah, então quer dizer, Fred, que toda mensagem agora ela é interpretativa. O médio escreve como o quê? Ah, cuidado. Quando ele começa a interferir voluntariamente, nós temos a mitificação. Quando o médium oferece a bagagem inconscientemente para que o espírito utilize e ele interprete e passe para o papel,
nós temos a influência, entre aspas, anímica. E aí a gente transforma o que Kardec fala para nós entre mediunismo. Nós temos a mediunidade, mas a atuação dela é um mediunismo, entre a mediunidade e a bagagem do espírito encarnado, do médium. Entenda que, para que isso aconteça, tem que ter uma ligação fluídica, um entendimento entre o médium e o espírito comunicante, uma afinidade fluídica. Tem um processo que ele ele conta um relato que André Luiz frequentou 700 vezes a reunião com o Chico Xavier para que eles possam ter uma similitude fluídica para ele trazer as suas mensagens. Lembre-se, nós estamos falando de Chico Xavier. Não é qualquer espírito encarnado. Ele tinha sua missão espiritual na matéria e trouxe para nós inúmeros conhecimentos através da sua mediunidade. Não só através do livro, mas através de exemplos. E aí a gente tem que 700. Eu já comecei a escrever. Não, precisa ter uma similitude política, uma ligação entre o médium e o espírito, para que possa acontecer essa comunicação. Por isso que lá na psicofonia pode-se incluir antes o processo de sintonia entre o médium e o espírito. E às vezes o médium passa o dia sentindo aquelas energias. Jacobson Trovão, no livro Psicofonia, na obra de André Luiz, eu vou até mostrar o livro aqui para vocês, esse livrinho aqui, ó, maravilhoso. Ele traz todo o processo de psicofonia que André Luiz fala na sua obra, na coleção do Mundo Espiritual. Indico a qualquer um estudar esse livro. É maravilhoso. E ele trata isso muito bem claro, que a mediunidade é a faculdade, que com as suas classificações, nós a gente está falando agora. Mas o processo da prática consciente, ela é um mediunismo. Precisa da bagagem do médium. O espírito, para atuar na matéria, ele precisa de um intermediário. Para que ele possa transmitir as suas ideias, ele precisa do conhecimento do médium. E vamos passar mais para o próximo, porque a gente vai aprofundar isso no nosso estudando da mediunidade. Os médios videntes, né? Os médios videntes possuem a faculdade de ver os espíritos. E aí a gente entra num detalhe que não é o corpo que vê. Tanto que uma pessoa cega pode ver espíritos. É visto pela alma, pelo espírito encarnado. Então, nesse processo, está mais evidente ainda, junto com a audiência, que é um mediunismo, porque tem a alma que está vendo o espírito encarnado. E aí nós temos a dupla vista que Kardec fala. É quando a gente consegue ver um quadro à distância. E isso não é um processo permanente. Isso pode acontecer em processos necessários, às vezes na reunião mediúnica, para que o médico consiga identificar o local onde o espírito foi recolhido ou acolhido, ou um local onde tem uma comunicação que ele vai transmitir para o grupo. Então, assim, é uma forma de mediunidade, mas ela não é uma forma permanente, que a gente pode dizer que é o tempo todo que vai acontecer. E a gente tem que entender que os médiuns videntes também podem sofrer mistificações
pelos espíritos. Lembrando que o nosso pensamento molda o nosso perispírito. E há muitos espíritos que conseguem, através da mente, moldar o seu aparelho do perispírito. E às vezes ele quer te mostrar para você de uma forma que você não vai conseguir desvincular essa imagem. E aí, Fred, como assim eu vou conseguir identificar se é ou não é? Vibração. Lembra do ditado popular? Ah, o meu santo não bateu com o dele? A vibração é a nossa identidade, é a nossa, como se diz, a nossa impressão digital no plano espiritual. Bem grosseira essa, essa analogia. É a nossa impressão digital no plano espiritual. Não tem como esconder a vibração. E aí essa percepção da vidência, ela é pela alma. Então, se eu fosse cego, e Deus me livre, se eu precisar passar por essa prova, Deus decide. Mas Deus me livre, se eu fosse cego, eu conseguiria ver a faculdade mediúnica da vidência. Porque quem vê é o espírito encarnado, é a alma, é pelos olhos da alma. O mediunismo, a aquilo que vem da alma. Vamos quebrar esse tabu, pessoal, no movimento espírita. Animismo e mistificação são coisas diferentes, para que a gente possa entender. E o nosso grupo, que vai estar o link também aqui embaixo, na descrição do vídeo, entrem, pode colocar dúvidas, que a gente vai esclarecendo na medida que a gente vai ter o conhecimento. Se eu não tiver, eu vou buscá-lo e vou aprendermos juntos nesse processo, tá? Aqui é uma forma da gente estudar despretensiosamente. Não é com o intuito de levar a verdade final, até porque nem o próprio Kardec teve essa intenção. Ele sempre disse que a doutrina espírita seria progressista. André Luiz veio, Emmanuel veio, Joana de Ângelo veio, Bezerra de Menezes e tantos outros que trouxeram ensinamentos para complementar a base da codificação espírita. E aí, nós viemos batendo nessa tecla desde o início do nosso estudo de hoje. O desenvolvimento e prudência mediúnica. Por que nós colocamos a palavra desenvolvimento? O que é esse termo? E aí, nós vamos tentar criar a natureza da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade psíquica inerente ao ser humano, que se manifesta gradualmente, independente de idade, gênero, temperamento ou grau de desenvolvimento intelectual e moral. Sua existência só pode ser comprovada através da experimentação e da observação cuidadosa dos fenômenos. E aí, agora, outro ponto-chave. Respeito ao programa reencarnatório. É crucial compreender que a mediunidade faz parte do programa reencarnatório de cada espírito. Nós trazemos uma bagagem de uma programação. Como diz um meu amigo que trabalha comigo nas reuniões mediúnicas no centro espírita que eu frequento, ele fala, nós trazemos nossa ficha espiritual. E aí eu acho mais bonitinho falar assim, porque é como se fosse algo que a gente vai checando, né? E aí, na nossa ficha espiritual, estar ali é grande perigo para o médium, porque vai gerar desequilíbrio. A verdade ela vai se manifestando gradativamente. Ou ela pode surgir numa eclosão de um processo desequilibrado, de uma mediunidade torturada, que André Luiz também fala no livro Domínio da Mediunidade. E aí, cabe a educação médium primeiro,
o controle, depois a prática, quando ela vem torturada. Quando ela vem vindo gradativamente, sutil, e no tempo correto que precisa ser desenvolvida no processo de aparecimento, aí a gente vai entrando entre estudo, reforma íntima e prática. Mas quando ela é torturada, nós precisamos primeiro nos curar, depois nos melhorar. Aí começamos a estudar, e aí a gente faz a prática. O processo é um pouquinho mais diferente. Então, o estudo e o aprimoramento tem que ser constante. O desenvolvimento saudável da mediunidade, no desenvolver no sentido de melhorar o aparelho mediúnico, para que ele se possa se tornar mais fiel, que somos nós, médiuns, está intrinsecamente ligado entre o estudo da doutrina espírita. Nós estamos falando da mediunidade para a doutrina espírita. Existe mediunidade em outros campos religiosos? Com certeza há. Ela não é exclusividade da doutrina espírita. Não foi a doutrina espírita que trouxe ela a primeira vez, mas foi a doutrina espírita que trouxe um processo para que a gente possa entender, através do estudo, qual é o processo dessa faculdade. Então, a educação da faculdade mediúnica é aliada à reforma íntima. Garante ao médium que se torne um canal cada vez mais puro e eficaz para o bem. Então, a educação da faculdade mediúnica. A doutrina espírita propõe uma distinção fundamental entre a mediunidade não se desenvolve, ela não se cria do nada. Ah, agora eu vou ser médium psicofônico. E pá, parece. Li o livro dos médios, agora eu sou médium. Ostensivo, tá? Lembre-se disso. Quando nós estamos falando da palavra no nosso estudo, médium, nós estamos falando de médium ostensivo. Mas que se educa, sendo uma faculdade inerente à organização psicofísica, precisa dos dois. O trabalho consiste em aprimorar seu uso, disciplinar sua manifestação e elevá-la moralmente. A base de toda educação mediúnica segura é o estudo sério da doutrina, com especial atenção ao livro dos médiuns, que muitas vezes no movimento espírita nós estamos deixando de lado de estudar Kardec, que é a base fundamental da nossa doutrina. Precisamos estudar mais Kardec. Ah, Fred, então os outros livros... Não é isso que o Fred está dizendo. Em momento algum. Nós precisamos estudar a nossa base da nossa doutrina. E aí complementar com os outros livros, com os outros conhecimentos. Aumentar a nossa bagagem, aumentar o nosso conhecimento e assim aumentar a nossa capacidade de reforma íntima. O conhecimento teórico fornece ao médium as ferramentas para compreender a natureza dos fenômenos e discernir a identidade e a qualidade dos espíritos comunicantes. Não tem como a gente exercer um processo sem conhecer a ferramenta. Um conhecimento básico que seja é necessário para que você exerça uma ferramenta. Eu, Fred, não sei programar sites, essas coisas. Para que eu possa fazer um site, eu preciso aprender programação. Então, para que eu possa atuar conscientemente numa prática disciplinada na mediunidade, eu preciso estudar a minha faculdade que está sendo educada, que está sendo manifestada através do minha ficha espiritual. E aí voltamos no tripé. Estudo doutrinário, conhecimento teórico dos princípios espíritas e dos mecanismos da mediunidade. Reforma íntima, esforço contínuo para cultivar a humildade, o desinteresse e o amor ao próximo. Por que o desinteresse, Fred? Porque a mediunidade não é para benefício próprio, no sentido propriamente, eu vou fazer porque eu vou ganhar isso. Aí é barganha. A mediunidade é para o nosso aprimoramento individual, para que a gente possa aprender e pagar as nossas bagagens e dívidas com a lei divina através do auxílio ao próximo. É dando que se recebe, mas sem interesse. E a prática disciplinada, o exercício regular e metódico da faculdade
sob a orientação adequada. Qual é a orientação adequada, Fred? O centro espírita, a sala mediúnica e, acima de tudo, os ensinamentos que o Kardec trouxe para nós. E aí, lá em cima, no topo da pirâmide, o amor que o Cristo nos ensinou. Amar a todos sem distinção. Então, hoje nós trouxemos um pouco da teoria, explicando um pouquinho como é a prática. E aí, no desenrolar dos nossos estudos, nós vamos aprofundando cada vez mais. Então, o link vai ficar aqui embaixo no vídeo, do grupo do nosso chat do WhatsApp, tá? E vou colocar também o link do nosso plano de estudo, que é a página que nós temos, onde está tudo detalhadinho lá, os dias, qual é o tema, qual é as fontes, também vai estar aqui abaixo no vídeo. Então, você que está vendo o vídeo nesse momento da nossa aula, curte, compartilha, se você acha necessário e gostou da nossa forma de levar esse conhecimento. Ajuda a divulgar, propagar. Não é o Fred, é o ensinamento do que nós estamos tentando trazer um pouquinho do nosso entendimento para os nossos estudos, ok? Nesse momento, eu desejo que Deus e Jesus abençoe a cada um de vocês que assistiram até aqui esse vídeo, essa aula. Que Jesus possa levar em seus corações muito amor, muita paz, muito carinho. Fiquem com Deus e até o nosso próximo estudo, que é a nossa próxima aula, na próxima quarta-feira. E se você está vendo outros os dias, nós estamos lançando um vídeo por semana. Teremos um período de pausa de férias, mas estamos lançando um período de um vídeo por semana com os temas da mediunidade.